fluxo de trabalho, quando a gente considera aqui, o que a gente tem? Afinidade de fazer o trabalho de bancada, espaço físico para equipamento, é pequeno, mas precisa de espaço físico. Pessoa qualificada, se não sou eu que vou fazer, eu tenho uma pessoa qualificada para dominar tudo aquilo, tá? E aí a gente, pensando nisso, a gente pode traçar duas linhas principais de trabalho. Um fluxo lab-side e um fluxo chair-side. Lab-side é ter o laboratório parceiro como nós temos hoje, e o chair-side é a gente querer assumir e fazer, seja com fresadora, seja com impressora, seja com um monte de coisa. Num fluxo lab-side, o que a gente tem? A gente vai fazer a captura da imagem, enviar para o laboratório parceiro, que a gente escolhe com um dedinho assim, ó, pá, vai para esse. Pronto, acabou. Ele vai receber o CAD, ele vai receber o desenho, e ele vai falar, vou falar da prótese, mais fácil, porque é a minha área primária, vamos falar assim, e acho que é a que mais casa, né? Quando a gente olha um conjuntinho desse, a gente está falando do quê? De prótese, né? O laboratório ele vai ter um software de design, e aí ele vai ter a parte de fabricação de acordo com o que ele quiser. Um laboratório digital, ele obrigatoriamente tem que ter uma fresadora? Não. Ele pode ter uma impressora do AliExpress, da mais vagabunda que tem, vamos falar assim, a mais baratinha. Ele imprime numa resina calcinável o dente que ele acabou de fazer e faz o processo analógico de finalização. Injeta um Emax e te entrega. O cara ele pode ser digital, recebendo o seu arquivo, imprimindo o modelo e fazendo uma metalocerâmica em cima, se ele quiser. Ele está aceitando o fluxo digital. O laboratório, a gente tem que entender que ele vai tentar se adequar ao que ele julga que para ele vale mais a pena. Investimento num software e numa impressora, infinitamente menor do que investimento de uma fresadora. Porque o que ele tem que a gente, dentista, não tem? Mão de obra. Ele tem tempo e mão de obra para fazer enceramento, para fazer injeção de Emax. Aqui tem um software de desenho para poder imprimir o enceramento dele, para poder imprimir o dentinho para ele que ele tem que finalizar. Ele está economizando um tempo absurdo. E de não ter uma fresadora, ele está economizando uma grana absurda. Por quê? Um bloco de Emax vai custar mais ou menos hoje aí na faixa de uns R$120. A gente, dentista, pensa, barato. Perto do que eu pago para o protético, R$400, R$500. Ele pensa que com uma pastilha de Emax que ele vai fazer injeção, que custa R$100, R$110, ele faz pelo menos 3 dentes. O que é mais barato para o laboratório? Ele continua o processo analógico dele de finalização. Não tem problema nenhum. E vai te entregar ótimos trabalhos. Só que você tem que entender o que você quer que o laboratório te entregue. Eu, por exemplo, tenho um laboratório, eu hoje tenho um laboratório no meu consultório, na minha clínica, a gente faz trabalhos para terceiros, tudo, onde eu não faço absolutamente nada nesse fluxo analógico, 100% das peças que saem de lá são fresadas. Por quê? Eu, dentista, tenho na minha cabeça que mais caro do que o material é o tempo. Então, o que eu quero? Eu quero conseguir devolver um dente para um dentista da minha cidade de um dia para o outro ou no máximo em 2 dias. Que clínico geral que não gosta disso? Que fica na dependência de um protético que demora 20 dias para devolver um dente para ele. Só que o meu custo de produção é mais alto. A minha margem de lucro é menor. Então, você tem que pesar. Eu tenho uma produtividade maior e ganho a mesma coisa do cara que segue o fluxo analógico. Vamos botar numa balança assim? Então, a gente tem que pensar em prós e contras de tudo. Tem dentista que não tem pressa, que aceita esperar os 15 dias e acha que o meu tá caro porque ele paga R$20 mais barato para outro. Beleza. Cada um acha, cada panela acha a sua tampa, não é? Até minha esposa resolveu casar comigo. Então, fluxo lab-side. O que a gente tem de benefícios aí? Menor investimento, uma curva de aprendizado menor, a rotina de trabalho praticamente não muda, tá? Porque ao invés de moldar, você escaneia, você vai ter que fazer provisório do mesmo jeito, então muda quase nada, tá? Menos equipamentos, você continua tendo liberdade de enviar para qualquer laboratório que você quer trabalhar e você tem um menor tempo de consultas, porém, mais consultas para o mesmo caso.
Tá? Você tem um menor tempo, mas comparado com o chairside, você ainda vai ter que ter 2 consultas, por exemplo. Tá? Mas por que menor tempo? Você já pode tirar aí 2 dias de SEDEX da volta do trabalho. Dependendo do lugar, né? Aqui em São Paulo a gente é abençoado, né? SEDEX é de um dia para o outro, basicamente. Mas o pessoal do Tocantins lá fala que SEDEX lá é SEDEX 1, semana, né? Então, assim, SEDEX 10 é 10 dias. Então, eles vivem num mundo que o pessoal do Mato Grosso nada de braçada com isso daqui. Por quê? Que muita gente que entrou há muito tempo atrás é lá da região. Porque lá, um percurso de 60 quilômetros você não leva 1 hora, você leva 3 horas, às vezes, dependendo da região. Os caras não têm acesso a protético fácil. E quando tem que mandar para fora, demora 10 dias para voltar só de SEDEX, porque até achar onde fica isso, o pessoal reclamava muito. Quando compra isso daqui, nada de braçada. Tá? Vantagens. A gente tem aquelas possibilidades de redução de custo laboratorial que eu tinha comentado com vocês. A gente reduz custo clínico. Eu não gosto de botar esse custo na nossa conta. Eu gosto de conta de padaria. Mais e menos tem que dar mais sempre. E aí a coisa vale. O que vier a mais é lucro. Vamos pensar assim. Que seria a economia de material de moldagem, alguns outros insumos. E a experiência do paciente, que aí, para mim, é imbatível. Tá? Mas a gente sempre tem aquela coisa de querer. Vamos fazer tudo? Né? Tim, vem aquela chaminha. E nisso eu acho que a Dentsply, a Dentsply Sirona, ela tem esse plus a mais por ser uma empresa pioneira no fluxo digital e que está aí só desde 1985 desenvolvendo soluções, que é o nascimento do Serec, 85, 87 para o mercado. Tá? A gente ouve falar disso há quanto tempo? 5 anos? Mas é coisa que já vem de longa. Quem entrou lá atrás era maluco. Vamos falar a realidade? Hoje, a gente é geração Nutella da odontologia digital. Você apertou um botão, sai um dente, eu vou mostrar para vocês. Quem entrou lá atrás, há 10 anos atrás, penava mais porque a tecnologia era diferente para conseguir entregar o mesmo resultado que hoje a gente entrega em 2, 3, 4, 5 minutos. Tá? Alguém sabe o que é Serec? Não? Da onde vem esse nome? Da onde inventaram isso? Ceramic Reconstruction. Foi assim que ela nasceu. Tá? Foi assim que a Sirona, que o Serec nasceu, que a Sirona inventou. No começo, era um equipamento, que era tudo unido, scanner e fresadora, cujo objetivo era usinar um bloquinho de cerâmica e entregar um bloco cerâmico para o dentista que estava fazendo, poder fazer a reconstrução cerâmica dele. Então, daí veio o nome Serec. A gente acha que o pessoal deve beber um monte, né, para não falar outra coisa, para inventar um nome, alguma coisa assim. Não, surge simples. E daí vem o conceito de visita única. Tá? A partir do momento que a gente tem um scanner e uma fresadora dentro do nosso consultório, a gente pode oferecer um benefício para os nossos pacientes, que é o conceito da visita única. Ele sair de casa para resolver o problema dele. E não ter que ficar vindo várias vezes e demorando para poder resolver. Esse daqui é meu consultório lá em Limeira. E na época de Covid, agora já deu, né, aquela amansada, aquela apaziguada, ainda bem, né? Mas nessa época toda, nesse surto todo que a gente viveu aí, tinham pessoas que estavam preocupadas, mas nem tanto, e tinha o pessoal que não saía de casa. Só que o pessoal que não saía de casa também quebrava dente. E também tinha dor. E tinha que sair. E aonde que eles buscavam socorro? Onde eles sabiam que eles iam ter uma consulta assertiva e ter que sair de casa uma vez só. Nessa época, eu fiz muita coroa indireta na avaliação. Muita. Você percebia, falando, mas eu vou ter que ficar, ter que ir e vir, demora, né? Porque a outra que eu fiz aqui, eu fui 4 vezes para terminar, ficava alto, ajustava, tinha que voltar para o laboratório. Não. Quer fazer já? Espacei um pouco mais as consultas para não ficar paciente na recepção. Quer fazer já?
Sério? Sério. Ó, fica tanto. Se você quiser, quanto tempo? Todo mundo aqui é broqueiro. A gente foi adestrado para ser broqueiro. A gente com alta rotação arranca até dente, né? Então, assim, você tá com uma broca na mão, em 10 minutos você prepara uma coroa total. Bem preparado, sem fazer loucura. Prepara, bonitinho, escaneia. Eu tinha meia hora de avaliação com o paciente. 40 minutos. Prepara, escaneia, vai para casa, volta meio-dia, sua coroa vai estar pronta. Sério? Sério. Se você quiser esperar aqui, em 1 hora tá. Hã? É. Em 1 hora eu consigo te entregar. É que às vezes é que daqui a pouco vai chegar outro paciente. Se você não quiser esperar, mas tem 2 recepções, se você quiser ficar aqui... Não, para mim não tem problema. Então pode esperar aqui, daqui 1 hora tá pronto. Se você não quiser esperar, daqui 1 hora você volta e eu instalo o seu dentinho. Cara, assertivo, paciente fechado. Fechado. 90% de conversão de orçamento. Tá? Só que junto com essa brincadeira inteira, a gente tem que entender os fluxos, a gente tem que entender as soluções, a gente tem que entender os materiais que a gente está trabalhando, coisa que a gente nunca pensou. E a gente vai descobrir, não entender, a gente vai descobrir as limitações de cada caso, de cada material e as buchas que você não tem mais em quem jogar a culpa. Porque você não tem. Antes eu tinha a opção de virar para o paciente e falar, porra, filho da mãe do laboratório, que está gravando, eu não posso falar palavrão. Filho da mãe do laboratório errou a cor. Quem errou a cor? Foi você que não informou o laboratório. Agora, sou eu que não escolhi direito. Entendeu? Nossa, olha como que ele fez esse dente nesse formato, que coisa horrorosa. Fui eu que fiz. A máquina só materializou o que eu desenhei. Você não tem mais quem jogar a culpa. Tá? Queria muito vir aqui só ficar mostrando casos lindos, maravilhosos, de facetas e porcelanas, dentes, lentes em resina sem desgaste dental, cor BL1 Deca, né? Não é o caso. No meu consultório aparece isso. É isso que eu tenho que reabilitar. Uma situação dessa. Coisa linda. Núcleo metálico, dente escurecido, dente girovertido, remanescente dentário escuro. Eu tenho uma sorte danada, só cai isso no meu consultório. Só que o que é mais fácil? A gente, quando molda e manda para o laboratório, você molda isso e manda para o laboratório. E fala igual o pai dos anos 80, cumpra-se. Faz e me manda bem feito. Qual a solução que o laboratório tem? Prensa um monte de coping opaco e estratifica por cima. Ele tem esse recurso, a gente tem esse recurso, dentista? A gente tem essa destreza, a gente tem esse conhecimento para fazer o que o laboratório faz? Hoje eu entendo que quando eu achava ruim com o laboratório, o culpado era eu. Lógico que tinha casos de culpa dele também, mas eu muito responsável do meu caso. Eu forneci formas dele trabalhar direito no caso. Eu só queria o resultado. Não quero saber se o pato é macho, eu quero ver o ovo, né? É basicamente isso. Será que isso daqui não fica mais fácil para ele conseguir reabilitar? É a mesma boca. Eu não tirei nenhum núcleo metálico da boca do paciente. Eu opacifiquei os núcleos, praticamente equalizei o substrato. Você concorda que aqui eu não preciso de um substrato opaco agora? Eu posso, com baixa translucidez, resolver o problema do paciente? Baixa translucidez, entenda-se que numa maior espessura interrompe a passagem, praticamente 100% de luz, e em espessura fina tem baixa translucidez. Mas passa, tem translucidez. Você consegue trazer uma naturalidade. Não é um HT, que é uma feldspática, de uma lâmina, de uma lente de contato, que é transparente, que você põe o lápis na foto e aparece a cor do lápis, aquelas coisas bonitinhas que a gente vê. Mas resolve absurdamente bem a nossa vida. Tá? E no que diz respeito a preparos dentários, tem que mudar o nosso preparo? Será que eu preciso mudar? Quem aqui já ouviu que Cadican não presta?
Eu ouvi bastante. Vocês nunca ouviram? Que Cadicã não presta, que a coroa quebra, que ela é uma porcaria. Lá atrás, há 10 anos atrás, o pessoal falava muito disso. O que eu estou fazendo aqui? Esse caso, eu estou virando e vou fazer uma tomografia do meu projeto. Por que eu estou fazendo essa tomografia? Vocês entenderam que eu virei e estou cortando no sentido longitudinal o dente? Por que eu estou fazendo essa tomografia? Esse é um caso real meu, que eu fiz no meu consultório, preparei. Aí eu olhei, deixa eu só ver que estão me ligando aqui, o inferno. Leandro, isso daí é no Serec? É no Serec. Faz isso aí? Faz. Eu desenhei, fresei, provei, falei, gente, que lindo. Zona de conforto, cimentinho universal A2, cimentei, para não falar colei, cimentei, bem lindo. Cadê aquela prova que eu tinha feito, que eu, na simplificação do processo, não botei um traim dentro? Para mim, a espessura do cimento, das coroas estava boa, eu preparei coroa total em tudo. A hora que eu cimentei, aquela mancha amarelada no meio da vestibular da paciente. Tive que repetir 4 coroas. Tá? Os 4 anteriores ficaram assim. Ao invés de eu botar a culpa no equipamento ou no bloco que eu usei, eu falei assim, o que aconteceu? Eu fui investigar o meu projeto. A ponta do meu dente, nessa região aqui, ó. Não vou conseguir fazer aqui. Como entra vídeo, ele não permite que eu edite em cima. Tá? Mas a ponta do meu preparo, essa ponta do meu preparo aí, ela, vamos, hipotético, tá com 0,5 de espessura, lá na incisal. Só que a minha broca tem 1,2. O que acontece? 0,5 e a broca 1,2. Para garantir que a peça desça, a broca entra inteira. E ela faz o quê? Uma sobrefresagem, de acordo com o eixo de inserção que eu estabeleci para essa peça. Que o eixo que a peça tem que descer é o mesmo eixo que a máquina usina. Certo? Ela usina, essa peça que está sendo usinada é o mesmo eixo que ela vai descer. Ele usinou nessa faixa. A minha cerâmica ficou extremamente fina ali na ponta. E isso deu a translucidez que eu não queria. E apareceu a cor do cimento. Deu para entender? É uma limitação? A gente pode falar que é, mas eu preciso entender qual o sistema que vai fabricar essa minha peça. Não é mais o protético passando uma laminazinha de cera em volta do troquel, que ele nunca viu a espessura direito que ele fazia aquilo, inserando um dente e injetando que vai copiar perfeito. Agora tem uma fresa que precisa aliviar aquela peça para ela poder descer. Então a gente precisa entender. Se isso fica para vestibular, da translucidez aparece o cimento. Se eu tivesse feito um traim e selecionado o cimento, eu não teria tido esse problema. Só que se isso fica na palatina com essa espessura, numa guia de desoclusão de um paciente apertador, a peça quebra. E aí, essa feodispática que não presta. A culpa é sempre do outro, nunca é sua. Tá? Se eu só arredondar esse preparo, se eu tivesse arredondado mais aquela ponta, essa necessidade de sobrefresagem seria bem menor, porque a minha ponta estaria mais espessa. Então, provavelmente eu não teria essa interferência. A gente precisa entender a ferramenta que a gente tem para a gente saber tirar o melhor dela. Não é que o diâmetro da menor fresa? Da parte interna, 1. Na nossa, as laboratoriais, elas conseguem trabalhar com 0,6 de broca. Explica o que você falou. As laboratoriais são aquelas fresadoras grandes que fresam disco. E essas de 5 eixos, elas têm brocas de diâmetro menor para conseguir fazer o desgaste. A nossa, como ela tem um eixo mais fixo, se ela tem uma fresa muito fina, a chance dela quebrar é grande. Então, também tem a limitação.
Tá? Nossa, você está falando que tem limitação? Tem. Até o Tom Brady tem limitação.